Davi. Davi era um menino muito sortudo. Imagina vocês. Davi tinha 2 pais. Isso não é pra qualquer um, não. E além disso, Davi ainda tinha uma mãe incrível. Ela era doutora, pois quando seu coração estava doendo, ela quem tratava. E também professora. A mãe do Davi ensinou muitas coisas. Ela contava tantas e tantas histórias. O Davi adorava desenhar tubarões e tinha uma imaginação que pensava que Deus era a lua e o sol. Davi dizia que sua imaginação era infinita. Era um menino de muita sorte. E Davi também tinha uma irmãzinha, além da vovó e do vovô, que tinham muitos filhos. Então, os seus tios, avós, pais e irmãs se juntavam todo aniversário. E era a maior festa. Eu posso contar muitas histórias sobre Davi Lucas. Davi Lucas. É esse menino aí, ó. Davi Lucas era uma criança que imaginava tanto, mas ele também tinha muitas perguntas. Davi perguntava sobre o vento. Mas por que o vento? O vento seca. E Deus? Deus é o sol e a lua? Mas e a morte? Eu tenho medo da morte. Davi era uma criança que perguntava sobre tudo. E a sua imaginação era tanta. Era como se fosse uma gaveta que quando se abria, um punhado de coisas saía. E tinham coisas que também davam medo. O Davi perguntava sobre a morte e chegou até a ter medo dela. Olha ela aí. Será que ela é assim? Será que ela é assado? Como será que ela vem? E depois? O que acontece depois? E o menino perguntava tantas coisas e deixava todo mundo maluquinho. Mas teve um dia que o Davi Lucas encontrou uma cartola mágica. Olha, imagina vocês que com essa cartola o Davi podia voar por todo o mundo. Então, o Davi resolveu assumir essa responsabilidade e descobrir tudo sobre a vida, sozinho, voando numa cartola mágica. Imagina vocês que o Davi Lucas viajou por muitos e muitos lugares. Ele conheceu o mundo todo. Olha como é o mundo, como são os povos e as suas culturas. Nossa, o ser humano é mesmo um bicho muito esquisito. Davi Lucas continuou viajando na sua cartola mágica. E ele conheceu lugares como uma árvore gigante. Ele sentou no pé dessa árvore e ali, em meio àquele mato, ouvia suas histórias. A árvore falava sobre a transformação, como tudo se transforma. E que o Davi Lucas era um pedaço de uma estrela. Imagina vocês, uma estrela morta. E ela dizia que daria frutos
e esses frutos cairiam, e a terra se alimentaria, e o ciclo aconteceria, que as coisas nascem e morrem. E é assim o ciclo da vida. Então Davi começou a entender um pouco mais e foi mergulhando cada vez mais fundo nas suas perguntas, até que seu barco quebrou. Nossa, o Davi teve muita coragem, pois ele mesmo com o barco quebrado era um navegante muito corajoso. E ele continuou a navegar, até que chegou num lindo lugar. Era de paisagem tranquila, as águas eram límpidas, e ali ele pôde beber um pouco, afinal estava com sede, a viagem era longa, muito longa. Então Davi continuou viajando, e viajou por todo o universo. Imagina vocês que cada lugar que ele passou, ele ganhou uma cor. Então, olha, cada cor era de um povo e um lugar. Tinha até as cores da sua família, da sua mãe, dos seus pais, da sua irmã. E aí, com tudo isso de cores, o Davi Lucas pôde então criar sua própria história. E ele descobriu que a vida era uma flor em branco. Uma flor em branco. E nessas pétalas ele podia escrever o que quisesse. Poderia imaginar sobre Deus, até mesmo sobre a morte. Poderia imaginar sobre a vida e sobre tantas e tantas perguntas. E assim ele aprendeu que a sua vida era uma folha sem fim, infinita, e poderia construir como quisesse até o fim. Então, depois de toda essa longa viagem, o Davi Lucas voltou para a sua cartola mágica e saiu. Passou por todo o mundo e viajou até voltar pro seu lar. Davi Lucas, onde você está? Estou aqui. Eu estava viajando. E então Davi Lucas começou a contar para todos sobre todas as histórias que conheceu. E imagina vocês que ele virou um contador de histórias. E o tempo foi se passando. E o Davi Lucas já não era mais um menino, mas sim um senhor contador de histórias. E ele contava as histórias. Era uma vez. Davi Lucas usava dentaduras. Era uma vez um menino e ele continuava a sonhar. E a sua família era tão grande, cheia de netos e netas. E o Davi Lucas então entendeu que a vida é um mistério de muitas e muitas perguntas. Mas o mais importante é que se viva com muito amor e com muitas histórias para contar. Essa é a história do Davi Lucas. E se você gostou, dê um like. Curta a nossa página,
compartilha, se inscreva. E você pode também contar a sua história. Quem sabe eu possa escrever sobre ela. Essa foi a história do Davi. E qual é a sua? Muito bem. Muito obrigada. Foi bom estar com vocês também.